No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre horas extras e a pergunta que mais me fazem sobre esse assunto é se o empregado é obrigado a fazer hora extra, se o empregador determinar, se o empregador pedir, se existe essa obrigação. E eu vou responder isso no vídeo de hoje, vou falar se é ou não obrigado, se existem exceções e como sempre eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal se esse vídeo for útil, curte, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, porque quanto mais gente souber do seu direito, melhor. Então olha só, a primeira coisa que você deve analisar é se existe um acordo escrito. E por que isso? Se existir um acordo escrito, o empregado é sim obrigado a fazer horas extras. E esse acordo escrito ele pode ser tanto feito individualmente, direto com o empregado, ou pode ser feito através de convenção ou acordo coletivo. Então pode haver uma negociação com o sindicato e ficar estabelecido que os empregados vão fazer horas extras. Então é muito importante verificar essa questão se há algum acordo escrito. Normalmente esse acordo ele já é feito logo no contrato de trabalho. Os contratos de trabalho normalmente têm uma cláusula falando lá sobre horas extras, que o empregado vai ser obrigado a fazer essas horas extras. O segundo ponto para observar é em relação a qual a sua jornada de trabalho. Por quê? Nós temos aí, como regra geral, acho que a jornada mais comum é a de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Nesse tipo de jornada podem ser feitas até 2 horas extras por dia. Então é muito importante você saber isso. Por quê? Se o seu empregador te pedir para fazer mais de 2 horas extras, você não é obrigado. Você é obrigado a cumprir só o que está na lei, que são 2 horas. Passando disso, você não é obrigado a cumprir. E uma questão muito interessante também a falar nesse ponto é que essas horas extras elas não precisam necessariamente serem pagas. Pode também, através de um acordo por escrito, tanto individual como com o sindicato, estabelecer que vai haver uma compensação dessas horas. Muitas empresas aí trabalham com o famoso banco de horas. Então pode ser feito um acordo que se você fizer horas extras num dia, no outro dia você pode abater essas horas. Isso tudo aí é feito através de acordo por escrito. E nós temos também a jornada em regime parcial. E aqui a lei já começa a trazer uma confusão, já começa a trazer uma diferença. É um pouco confuso isso. Por quê? Se você trabalhar em regime parcial, cujo limite seja até 30 horas semanais, você não pode fazer horas extras de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Porém, se o seu regime for parcial, com um máximo de 26 horas semanais, você pode fazer até 6 horas extras semanais. Olha que confusão que a lei traz. Se você tiver, então, até 30 horas semanais em regime parcial, proibido horas extras. Até 26 horas semanais, você pode fazer 6 horas semanais. Isso, assim, ao meu ver, é uma confusão muito grande, não precisava fazer essa diferenciação. E eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo os artigos certinho e o que diz a lei na integralidade para vocês poderem entender. E nós temos ainda na lei uma exceção a tudo isso que eu falei, que são casos de necessidade imperiosa ou força maior. São situações em que é realmente necessário a realização daquele serviço, porque ele pode trazer algum prejuízo se não for realizado. E aí o que fala a lei? Nesses casos não é necessário nenhum acordo escrito, nem individual e nem coletivo, então independente de haver autorização sua ou do próprio sindicato, se houver uma necessidade imperiosa, uma força maior lá na empresa, precisar realizar aquele serviço de forma urgente, a empresa pode te obrigar a ficar, você é obrigado a continuar trabalhando, fazer essas horas extras, porque é uma necessidade. Então não é necessário um acordo por escrito. E um segundo ponto também que é importante ressaltar é que nesses casos a jornada de trabalho não pode ultrapassar 12 horas. Então, diferente do que eu falei no começo do vídeo, nesses casos o limite seriam de 4 horas diárias. 8 horas a sua jornada normal, 4 horas extras, totalizando 12 horas, que é o limite previsto na lei. Eu também vou deixar aqui na descrição os artigos lá da CLT falando sobre isso. E por fim, eu quero ressaltar aqui que esse vídeo, essas dicas, tudo que eu falei aqui, são normas gerais previstas na CLT. Pode ser que haja alguma profissão mais específica, com uma legislação própria, ou uma situação mais específica, que não se encaixe em nada disso que eu falei aqui. Nós temos, por exemplo, situações de teletrabalho, de menor aprendiz, de estagiário. Então, para essas situações, para esse tipo de relação de trabalho, às vezes é previsto na própria lei alguma
forma mais benéfica ou talvez até mais prejudicial ao trabalhador, mas pode ser regulado por uma situação mais específica. Então, o que eu falei aqui é uma regra geral, mas podem haver exceções. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, comenta aí e até o próximo.